Ribossomo. Os ribossomos são uma estrutura celular que produz proteína. Os ribossomos podem ser encontrados flutuando dentro do citoplasma ou preso ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático áspero. A localização dos ribossomos em uma célula determina o tipo de proteína que ela faz. Quando os ribossomos estão flutuando livremente em toda a célula, ela produzirá proteínas que serão utilizadas dentro da própria célula. Os ribossomos são feitos de complexos de RNAs e proteínas. Núcleo é uma parte da célula que fica bem individualizada por ter duas membranas, tendo muitos poros que permitem o grande fluxo de moléculas que transitam do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Todas as moléculas de RNA do citoplasma são sintetizadas no núcleo e todas as moléculas proteicas do núcleo são sintetizadas no citoplasma. A maioria das células tem um único núcleo, algumas têm dois, como a hepática, e outras podem ter vários, como a do músculo estriado. Retículo endoplasmático. Uma rede de vesículas achatadas ou esféricas e túbulos, que percorrem e se comunicam com grande parte do citoplasma. Sua membrana é lipoproteica, 30% lipídios e 70% proteínas, e mais fina que a membrana plasmática. Eles podem ser liso e têm relação com o metabolismo de lipídios, ou rugoso, que se relaciona aos ribossomos e síntese de proteínas. Ele também participa da desintoxicação do organismo por corantes, conservantes, herbicidas, medicamentos e etc. Pois nas células dos órgãos excretores, como o pulmão, fígado, rins, há um aumento do metabolismo e trabalho enzimático que ocorre na membrana do retículo endoplasmático. Lisossomos são organelas de forma e tamanhos muito variáveis e estrutura esférica, cujo interior é ácido e contém diversas enzimas hidrolíticas e que tem atividade máxima em pH ácido. Os lisossomos são depósitos de enzimas utilizadas pelas células para digerir moléculas introduzidas por pinocitose, por fagocitose ou então organelas da própria célula sendo responsáveis pela digestão intracelular. Mitocôndrias são organelas esféricas ou mais frequentemente alongadas. Nas micrografias eletrônicas aparecem constituídas por duas unidades de membrana, sendo a interna pregueada, originando dobras em forma de prateleiras ou de túbulos. A principal função das mitocôndrias é liberar energia gradualmente das moléculas de ácidos graxos e glicose, provenientes dos alimentos, produzindo calor e moléculas de ATP. A energia armazenada no ATP é usada pelas células para realizar suas diversas atividades, como movimentação, secreção e divisão mitótica. As mitocôndrias participam também de outros processos de metabolismo celular. Centríolos são organelas em formato tubular, se situam no citoplasma e não possuem membranas. Tem função na divisão celular, formação de cílios e flagelos. Na mitose e meiose, se duplicam para participar da função de encaminhar cromossomos para o lugar devido. Aparelho de Golgi. Essa organela é também conhecida como zona ou complexo de Golgi, estando constituída por um número variável de vesículas circulares achatadas e por vesículas esféricas de diversos tamanhos. Em muitas células, o aparelho de Golgi localiza-se em posição constante, quase sempre ao lado do núcleo. Em outras células, ele se encontra disperso pelo citoplasma.
Essa organela apresenta múltiplas funções, mas é muito importante na separação e no endereçamento das moléculas sintetizadas nas células, encaminhando-as para as vesículas de secreção, onde serão expulsas da célula. Os lisossomos, as vesículas que permanecem no citoplasma ou a membrana celular. Membrana plasmática é a parte mais externa do citoplasma, que separa o meio intracelular do extracelular, e é a principal responsável pelo controle de penetração e saída de substância da célula, e mantém constância do meio intracelular. Apresenta cerca de 7 a 10 nanomilímetros de espessura e é mostrada como duas linhas escuras separadas por uma linha central clara. Essa estrutura trilaminar é comum às outras membranas encontradas nas células, sendo por isso chamada de unidade de membrana ou membrana unitária. As unidades de membrana plasmática são bicamadas lipídicas, formadas principalmente por fosfolipídios e que contêm uma quantidade variável de moléculas proteicas, mais numerosas nas membranas com maior atividade funcional, com receptores específicos e membranas têm a capacidade de reconhecer outras células e moléculas, resultando na resposta adequada ao estímulo. Citoplasma. O citoplasma das células eucariontes tem uma consistência um tanto densa como gel. Contém organelas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos e etc. Também o citosol, que é formado por água, íons, aminoácidos, enzimas, ácidos graxos e outras moléculas, onde preenche todo o interior da célula, delimitada pela membrana plasmática.